Com relação às variedades, né, basicamente elas estão divididas em dois grandes grupos, né, o grupo solo e o grupo formosa. No grupo solo, né, ou papaya, certo? Aquele mamão menorzinho, né, a gente pode encontrar algumas variedades comerciais bem conhecidas, como a Golden, a Taiwan, baixinho de Santa Amélia, certo? E como característica do grupo está o formato, né, mais arredondado e um peso variando aí de 350 a 600 gramas por fruto, né? Esse grupo solo é o que predomina no mundo, certo? De modo geral é o que é mais cultivado no mundo, certo? Já quando se fala de Brasil, o grupo Formosa ele já tem mais espaço, tem mais relevância, né? E aí os frutos têm um peso médio aí de 800 a 110 gramas, certo? E as suas variedades nós temos aí um híbrido F1, que é um dos mais cultivados. No Brasil ele é o mais cultivado e ele é mais produtivo, certo? No grupo solo nós temos uma produtividade média de 40 toneladas por hectare e no Formoso já vai para 60, né? Talvez esse seja um dos motivos do Brasil ter uma maior produção em relação aos outros países. Com relação à adubação, né? Primeira calagem, né? Vamos observar aqui, ó, que ele pede uma saturação por base de 80%. De modo geral, a gente não encontra solos que em condições naturais tem uma saturação por base de 80%. Então é quase que se esperar de que sempre venha a ocorrer a necessidade de calagem para chegar nesses 80% de saturação por base, certo? Com relação à adubação, né, nós temos aqui a recomendação de plantio, né? Uma recomendação de plantio aqui nessa linha, certo? E uma recomendação de adubação de pós-plantio, certo? Só lembrando que essa adubação ela leva em consideração alguns meses do ano, porém para a gente é diferente. Para a gente aqui no Piauí e até dentro do Piauí, por exemplo, ele considera aí como início do plantio, como adubação, como plantio, né, realizado no mês de outubro, né? No outubro a gente ainda não tem se iniciado o nosso período chuvoso. Nosso período chuvoso ele se inicia em novembro na região sul do estado, né? Então, em vez de outubro seria novembro se fosse no sul do estado, dezembro na região mais central do Piauí e na região norte, o extremo norte, o período chuvoso já seria no mês de janeiro, certo? Só levar em consideração esses aspectos aí. E aí nós temos a recomendação de nitrogênio, deixa eu ver aqui, nitrogênio, fósforo, né, e potássio. Só lembrando que aí no caso do fósforo e do potássio nós temos 3 possibilidades de adubação a depender do nível de fertilidade do solo, certo? E aqui a adubação de frutificação, certo? Também um ano, né? Se iniciando um ano após o plantio, né? Só lembrando que essa adubação ela pode ser regulada para o ciclo daquela variedade. Você está trabalhando com a variedade mais precoce, certo? Que essa adubação você não vai fazer ela um ano depois, né? Você vai fazer 6, 8 meses depois, dependendo da variedade. Outra possibilidade de fracionamento de adubação é essa tabela aqui, ó, que ela leva em consideração o período de formação, né, de 1 a 4 meses e de frutificação até o 8º mês, né, como eu disse para vocês, né, vai depender da variedade, que ela pode ir de 6 a 8, certo? E depois uma adubação de colheita, de pós-colheita, só lembrando que a gente trabalha com um mamão, geralmente ele é renovado, né, a cada 2, 3 anos, então
é uma frutífera considerada semi-perene, né? Quando ocorre de adubação, ela tenha sido ineficiente, né? Ou então, tanto em aplicação quanto em qualidade, pode ocorrer alguns distúrbios nutricionais. Os mais comuns é o caso do nitrogênio, né? Que nós temos a clorose nas folhas mais baixas. Percebam que as folhas acima, elas não estão com a clorose tão intensa quanto as mais baixas, né? Por questão de mobilidade do nitrogênio na planta. E não confundir com ressecamento em função da condição climática, principalmente o que está ocorrendo agora, certo? Ela está amarela, mas ela está túrgida, ela está com a umidade ok, porém ela está com essa clorose amarela. A outra também que pode ocorrer é o magnésio. Vejam que a clorose ela não ocorre em toda a folha, somente nas partes mais periféricas, né, entre as nervuras. E outro nutriente que ele é bem recorrente, aliás, que a sua deficiência é bem recorrente, é o boro na cultura do mamão. Então ele vai causar, aliás, a sua ausência vai causar malformação no fruto, certo? E nas folhas, perceba que as folhas, o limbo dela, ela não está, tá mais estreita, ela não está muito alargada, certo? Então, no caso do nitrogênio e do potássio, ok, passei as tabelas com as recomendações. No caso do boro, que ele é um micronutriente, e assim como o zinco, eles são bem característicos. A sua ausência é bem característica nos nossos solos, né? Como é que você faz essa adubação? Você vai utilizar um adubo mineral chamado FTE15, que ele é rico, né, em boro, em zinco, nesses micronutrientes mais problemáticos para as nossas regiões. Então, é o FTE15. Eu estou trabalhando com agricultura orgânica, não quero usar esse adubo químico. O que é que você recomenda? Esterco de suíno e de ave, certo? Para micronutriente, principalmente suíno. Sim, e dentro da fruticultura, gente, a gente tem que estar monitorando o estado nutricional da planta, né? Geralmente são plantas perenes ou semi-perenes, então você pode fazer esse diagnosticar se aquele nutriente que você colocou via adubação, ele realmente foi absorvido pela planta, se ela está bem nutrida, através de quê? Através da análise foliar. No caso do mamão, essa análise não seria propriamente dita da folha, do limbo foliar, mas sim do pecíolo, certo? Então é retirado o pecíolo, certo? Aliás, o limbo ele é até excluído, ó. Isso aqui são amostras que vão ser enviadas para o laboratório. São selecionados limbos foliares de plantas que, aliás, o limbo, certo? Tem que ser aquele limbo no qual ele tem uma flor já ali, ó, já próximo dele, certo? Então esse limbo é mandado por pecíolo, aliás, é mandado para o laboratório, certo? E lá vão ter valores de referência, né? Essa tabela são valores de referência para você comparar com os valores de nutrientes que estão presentes naquele pecíolo, para ver se está ok, para ver se está atendendo a necessidade produtiva daquela cultura, certo? Com relação ao espaçamento, né? Como vocês viram desde a cultura do caju, né, que essa questão de espaçamento ela é muito relativa com a variedade que você está trabalhando, com o sistema de manejo, com as condições climáticas, certo? E também com a possibilidade de se trabalhar com sistemas adensados, né? No caso do mamão, essa diversificação ocorre muito em função do grupo de mamão que você está trabalhando, certo? Se você estiver trabalhando com um grupo solo, certo? E aqui no espaçamento simples, né? Você pode trabalhar com espaçamento de 3x2 ou de 3x2,5. Se já estiver trabalhando com um grupo formosa, que são plantas que já têm um porte maior, é o interessante que você trabalhe com espaçamento de 4x2, certo? Mas existe outra série de recomendação com relação ao espaçamento, certo?
vai depender de questão de maquinário, se você estiver trabalhando com maquinário muito grande. Se você não estiver trabalhando com maquinário muito grande, você pode fazer um espaçamento triplo, que você ganha 15% a mais de planta na área, enfim. Então no próximo vídeo a gente começa a trabalhar a questão das doenças e da pós-colheita do mamão, e a gente finaliza a cultura do mamão.